Oi, eu sou Josué e nesse trabalho fui orientado pela professora Ângela e pelo professor Yuri. Você sabia que Natal enfrentou uma epidemia de varíola? Entre 1904 e 1905, a cidade precisou lidar com esse problema diante da insalubridade e da aglomeração de retirantes da seca. Para contar essa história, recorremos a jornais, documentos do governo e outros trabalhos. A primeira peça desse quebra-cabeça é a cidade. Natal, no início do século XX, precisava de melhoramentos no porto e apresentava problemas de insalubridade. Muitos acreditavam que os pântanos da ribeira produziam vapores prejudiciais à saúde e causavam doenças. Nesse momento, o estado enfrentava uma seca, e no final de 1903, milhares de pessoas começaram a deixar o interior e ir para o litoral. A maioria dos que chegaram em Natal se alojaram na ribeira. Na capital, o dinheiro para socorrer as vítimas das secas foi usado em obras públicas nas quais os retirantes foram empregados, e do baixo salário que recebiam deveriam se sustentar. Sem socorros no interior, as migrações continuaram. O governador disse que a aglomeração era uma ameaça à ordem e à saúde pública, então incentivou que eles fossem trabalhar em outros estados. Em março de 1904, a varíola se espalhou e muitos adoeceram. Nos armazéns e barracões onde os retirantes estavam, separavam os casos de disenteria e os infectados com varíola eram isolados no Lazareto da Piedade. Uma campanha de vacinação foi realizada, mas a maioria recusou. Em julho, acreditavam que o vírus tinha acabado, mas quando ele voltou, em 1905, faltavam recursos e o lazareto não se encontrava aparelhado para uma epidemia. Por isso, várias pessoas ficaram nas ruas ou em suas casas. O governo mandou limpar a cidade e comprou vacinas para uma grande campanha de vacinação. Dessa vez, a população aceitou, e aos poucos os casos diminuíram. Ao fim, notamos que usaram o dinheiro dos socorros e a mão de obra migrante para embelezar a capital, enquanto negligenciavam a assistência aos flagelados. A vacinação contra a varíola continuou nos anos seguintes, e isso reduziu os casos no estado. Lembramos que no contexto do Covid-19, estudar a história da cidade é uma janela pela qual compreendemos o hoje e nos guiamos para o amanhã.